Fui surpreendida por um convite do paciente, ao final da sessão, para participar da produção de livros de psicologia de uma editora, onde meu paciente tem contatos. Interessante pensar quando o paciente nos faz um convite desse. Vem aqui, publica aqui nessa editora, eu tenho contatos lá, acho que vai ser legal você publicar um livro, ou você montar um livro em coletânea, ou você contribuir com um artigo. É importante que a gente possa se perguntar que sentido ganha isso, que posições vão se mobilizar ao aceitar ou não aceitar esse convite. Se é um paciente que está há algum tempo, talvez essa resposta ela possa ir caminhando no sentido de pensar como que ele fez com outras pessoas. Quando esse paciente, em especial, oferece algo, o que acontece nessas relações? Essas relações elas tendem a ganhar uma expectativa de retorno ou não? Oferecer para você significa que talvez aquele paciente possa estar buscando um movimento onde ele também tenha algo a oferecer para você? O que pode se extrair de sentido, né? Ou de hipóteses de sentido para esse movimento? Às vezes, numa situação onde o paciente está muito grato por algo que está acontecendo, ele quer retribuir de outra forma. Ou para aquele paciente, então aqui estamos falando de situações que tem muito a ver com essa coisa de saia justa mesmo, né? Que é, e aí eu aceito, para mim pode ser uma coisa legal, é uma editora bacana, poxa, toparia fazer isso, né? Mas a questão é, o que pode se alterar nessa relação terapêutica, tá? Então, isso aqui é uma coisa. Mas pode ter o sentido de que para aquele paciente em especial não se altera nada, que tá tudo bem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E tá tudo certo. Uma coisa não vai interferir na outra, de tal modo que há uma tranquilidade nesse oferecimento e uma tranquilidade no aceite, no sentido de que não se cria uma relação de troca por esse caminho, mas uma relação pura e simples de indicação. Pode ser? Pode ser. A questão é que esses elementos só vão poder vir a partir dessa história da relação terapeuta e analista. Antes de concluir, vale pensar o que tem acontecido nos últimos tempos. Como que veio esse pedido exatamente? Como foi dito isso? Foi dito como uma coisa, olha só como eu tenho contatos, como eu tenho coisas importantes, como eu sou interessante. Porque se foi por aí, como eu estava dizendo, talvez essa relação que para ser terapêutica, né? O analista tem que estar numa relação de cuidado, o paciente numa relação de quem está sendo cuidado, talvez haja ali uma mobilização do tipo, eu também posso cuidar. Às vezes é uma pessoa que sempre cuida de outras e estar numa posição de alguém que está sendo cuidado é difícil, então pode vir como resistência aí. Pode ser no sentido de, como eu também já mencionei, de reparar algo ou de dar algo a mais se ela está se sentindo grata. Ou pode ser que viu algum trabalho seu, viu algo seu que vocês discutiram, conversaram. Enfim, em que contexto surge essa conversa? Acho que isso é importante. Às vezes, se a pessoa tem mesmo uma longa permanência nesses espaços, pode ser natural também ela oferecer, né? Ela oferecer como algo que pode ser interessante para você. Eu sempre pensaria na questão da troca. Que tipo de troca isso está acontecendo? Às vezes os pacientes trazem presentes ao final do ano ali, né? No Natal, né? Quando a gente está atendendo online, a gente não recebe, né? Panetone, não tem essa característica. Mas no presencial tem essa característica. Para cada um vai ter um sentido único também, um sentido próprio. O presente. Há pacientes que descobrem nossa data de aniversário e traz o presente na data de aniversário, né? Traz um presente personalizado. Há pacientes, por exemplo, que escrevem livros e nos dão os livros deles.
Para cada situação vai haver um sentido único. A questão nossa como analista é ver que sentido tem aquilo. Enquanto a gente não sabe exatamente o sentido, por exemplo, no recebimento de um presente, me parece ser interessante, ao contrário do que algumas escolas, que eu também sei que já propõem que se analise, que está se trazendo algo que quer burlar esse lugar do terapeuta, então é importante não aceitar, ou outras que simplesmente aceitam e não tem nada a ver, que tá tudo bem, tá tudo certo, né? Já vê isso como um sinal bom e simplesmente bom. Eu penso que a gente tem que sempre pensar o sentido, e enquanto a gente não sabe, que a gente possa aceitar. Que a gente possa aceitar e ver o que vem. E ver o que se sucede depois. Então, há situações que podem acontecer do paciente dar o presente, depois ele querer uma proximidade maior, ele muda o jeito de falar com você, ele procura ter uma relação mais próxima, mas não mais próxima como paciente analista, mas de qualquer outro jeito, que seja de amigo, que seja de uma relação amorosa, ali na transferência amorosa, como Freud escreveu lá atrás, né? Começar a trazer uma proposta de mudança nessa relação que seja de uma troca afetivo-sexual, por exemplo. Então, a partir daí, você vai começar a entender o sentido de um presente de uma outra forma. Nesse momento em que você entende que o sentido de um presente ele tem por função modificar a relação terapêutica, aí vai ter que ser falado sobre isso. Então, por exemplo, um novo presente numa situação onde já aconteceu tal coisa, ou que anteriormente vocês puderam analisar e mesmo assim a pessoa insistiu em trazer um presente, bom, é importante falar sobre esse presente. Que sentido tem isso? O que está acontecendo naquele momento? E aí pensar em tudo o que está acontecendo naquele momento, o que está rolando, para ver que sentido pode ter novamente aquele presente. Quando são momentos de transformação, ou seja, que o sentido de um presente em um momento é diferente do sentido do presente do outro, às vezes o próprio paciente pode trazer essa reflexão que ele fez sobre o que está rolando ali. E que aí sim, de novo, estamos em análise. Sempre trago essa ideia de que o nosso fazer ali, a ideia é colocar em análise, é colocar para andar, é colocar para pensar sobre o que está acontecendo. E se isso está acontecendo, então vamos seguindo.